Olá, olá, umas raras do nosso grupo de estudos, a subversão nos contos de fadas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro encontro. E hoje será um encontro muito especial, pois nós vamos falar de um conto do Hans Christian Andersen, um célebre conto dele, que se chama A Polegarzinha. Teve várias adaptações aqui em filmes. Depois eu vou colocar lá no nosso grupo as referências do que eu vou tratar aqui. Mas nós vamos hoje olhar principalmente para a versão original do conto do Andersen, tá? Nosso tema, então, é Polegarzinha e a adultização precoce das meninas. Esse é um dos pontos que eu vou chamar bastante atenção aqui deste conto, que é tão antigo, mas tão atual ao mesmo tempo, pois traz problemáticas e situações muito do tempo que nós estamos vivendo. Então, esse conto, ele é bastante atual, porque ele traz questões que as meninas vivem na contemporaneidade, as meninas e as mulheres vivem na contemporaneidade, mas também que se viveu em outras épocas. Então, o Andersen vai trazer essas realidades que as meninas viviam no tempo dele, em tempos antigos, anteriores, mas muito presente nos dias atuais. Então, eu vou fazendo esses links. Como este é um conto um pouco mais extenso, eu vou lendo ele em pequenas partes, e aí eu vou fazendo os comentários, tá? Porque é um conto realmente um pouco mais extenso, então a versão original, mas para a gente pegar bem todos os símbolos, toda a sequência, então, que o Andersen quis passar para nós. O nome se chama mesmo A Polegarzinha, e esse tema é o que estou trazendo, então, a adultização precoce das meninas. O conto, então, foi escrito por Hans Christian Andersen. Ele teve algumas inspirações, claro, em outras obras, mas o conto original é dele mesmo. Nesse caso, ele não pegou um conto da oralidade e transcreveu como os irmãos Grimm. O Andersen, ele criou os próprios contos, claro, inspirados em mitos e no folclore. Retomando um pouquinho de quem foi o Andersen, nós falamos lá no primeiro encontro, mas vamos falar um pouquinho dele agora, né? Ele é um autor dinamarquês que viveu ali no tempo da Era Vitoriana, no século XVIII, e ele era um estudioso, né? Ele estudava muito as línguas, era um gênio, enfim, da literatura, e ele se sentia uma pessoa muito excluída da sociedade, e ele traz isso muito nos contos dele. Ele traz muito a questão dos temas sensíveis também, então ele não tem, assim, esse pudor, né, de trazer a morte, de trazer temas como violência, abuso, adultos sendo muito cruéis com as crianças. Ele traz temas bastante sensíveis, muito pela história de vida dele, que nós não vamos aprofundar hoje, mas ele teve uma história de vida muito difícil, que deu a ele uma grande sensibilidade, e ele consegue imprimir essa sensibilidade nos contos. E por isso que traz essa questão de serem contos de fadas únicos, né? Contos de fadas que atravessaram décadas e séculos e até hoje ainda podem ser muitas vezes censurados ou alteradas algumas partes por se acreditar que traga temas sensíveis demais, ou muitos gatilhos, ou temas que podem ocasionar algum tipo de censura. Então, o Andersen foi bastante censurado na época dele, e até hoje, como os contos de fadas no geral. Ele foi realmente um grande gênio da literatura, tanto que o maior prêmio de literatura se chama, né, o prêmio Hans Christian Andersen, é o maior prêmio que tem de literatura infanto-juvenil no mundo, e então é atribuído a ele,
pois ele foi realmente considerado um grande gênio da literatura e dos contos de fadas, tá? Então, esse conto foi especialmente escolhido. Ele abre também, é um conto que abre aqui a obra que eu vou ler, que é um compilado um pouquinho antigo aqui dos contos de fadas. Ele tá esgotado, mas ele abre por ser um conto que traz elementos bastante importantes e inéditos, né, para a literatura infanto-juvenil, que é essa questão de como as meninas e as mulheres foram tratadas durante séculos e séculos. Então, eu vou iniciar aqui o conto e vou lendo em alguns pedacinhos, alguns trechos e vou parando para comentar, tá? A polegarzinha. Era uma vez uma mulher que desejava muito ter uma menina bem pequenina. Não sabendo onde havia de ir buscá-la, foi procurar uma feiticeira velha e disse-lhe: Desejo tanto ter uma menininha. Não podes indicar onde acharei uma? Ora, não há coisa mais fácil, respondeu a feiticeira. Leva esse grão de cevada, não é daquele que cresce nos campos, nem da que se costuma dar aos pintinhos. Planta-o em um vaso e verás o que acontece. A mulher agradeceu muito à feiticeira e deu-lhe 12 moedas de prata. Assim que chegou à casa, plantou-o e imediatamente nasceu e se desenvolveu uma flor magnífica, semelhante a uma tulipa, mas tinha as pétalas cerradas como se estivesse ainda em botão. Que bela flor, disse a mulher, beijando as pétalas amarelas e vermelhas. No mesmo instante, o botão abriu-se, com um leve estalido. Era, de fato, uma tulipa, mas lá dentro, sentadinha no veludo verde dos estames, estava uma menina, bem pequenina, sim, mas cheia de graça e gentileza. Não tinha mais que 1 polegada de altura, e por isso a mulher chamou-a Polegarzinha. Arranjou-lhe um berço pequenino também, uma casca de noz bem polida. O colchão era um punhado de pétalas de violetas e a coberta uma pétala de rosa. Passava a noite dormindo no seu bercinho, mas durante o dia brincava em cima da mesa, onde a mulher pusera um prato cheio de água cercado de flores. No meio flutuava uma grande pétala de tulipa, na qual a polegarzinha navegava, remando com 2 fios de crina branca. Dava gosto vê-la, na verdade. A menininha cantava e sua vozinha era tão suave e tão melodiosa como nunca se ouvira outra igual. Então, aqui nessa primeira cena, nós temos já todo um nascimento diferente da polegarzinha, né? Então, começa com uma mulher idosa, né? Uma mulher que desejava ter, aqui não diz no conto que é uma mulher idosa, mas todas as ilustrações dos livros que eu encontro apresentam uma mulher idosa, né? E que desejava muito ter uma filha pequenina. Essa questão do desejo de ter o filho ou uma filha, ele é uma demarcador nos contos de fadas e nos mitos, isso vem lá dos mitos gregos, dos mitos antigos, de mostrar que era uma criança bastante desejada. Ou seja, uma criança que não nasceu por acidente, não nasceu de forma assim, como se tinha, né, antes, vamos ter filhos sem planejamento, porque a gente tem, vamos tendo filho, vai acontecendo a vida. Não, é para demarcar que é uma criança que foi muito esperada, né, uma criança que nasce de um grande amor e de um grande desejo. Então, se dá essa ideia de que os heróis, né, eles nascem de mulheres que sonharam muito com o nascimento dessa criança. Então, se fala desse nascimento miraculoso, né? Então, se tem essa ideia de que essa criança que foi gestada, né, primeiro no coração e primeiro no desejo
da mãe é uma criança que vai nascer especial, com dons especiais, esse alguém demarcado para ser um herói, uma heroína. Então, muitos heróis lá nos mitos gregos, né, que eram filhos de deuses com humanos, eles vinham desses nascimentos miraculosos e muito do desejo dos deuses de terem filhos, enfim. E isso vai para outras culturas também dessa criança miraculosa, tanto que tanto o mito de Jesus Cristo, de Krishna e de vários deuses vem desses deuses que encarnaram, né, na Terra, tem essa origem do milagre, né? Essa origem da mãe que desejou muito, da mãe que amou muito, que quis muito essa criança e que nasce, então, de uma forma muito mágica. Então, nesse conto, o Anderson está trazendo isso, que é a Polegarzinha é uma criança que nasceu de um milagre e de um desejo muito grande dessa mãe. Então, ela é muito amada. Ele vai mostrando isso. Ela nasceu de uma flor. Ela é pequena, ela é preciosa, ela é única. Isso vai marcá-la, então, como uma heroína, alguém que vai trazer um dom diferente, alguém diferenciado. E só que o diferenciado, né, nos mitos e nos contos, é diferente do que a gente pensaria de alguém abençoado e diferenciado. Isso não quer dizer que ela vai ser milionária e vai passar o dia na praia, né? O herói, né, de antigamente, de tu ser abençoado e de tu trazer, é alguém que vai sofrer muito e que vai ter uma jornada, né, do herói, uma jornada da heroína, é alguém que vai trazer coisas novas ao mundo, mas que também vai sofrer bastante. Então, isso está demarcando. Então, o que a Polegarzinha, ela vai ter dons e ela vai ser diferente das demais pessoas, ela vai trazer algo lindo, né, algo miraculoso, mas por ser uma heroína, ela vai ter uma sina bastante difícil, né, vai passar por muita coisa que a humanidade passa, né? Então, isso ele já está demarcando isso muito já nesse nascimento miraculoso da Polegarzinha. E por ela ser, né, pequena, preciosa, e tão assim, ele fala que, né, ela é pequena, mas ela é muito, assim, delicada, ela é cheia de graça, ela é cheia de gentileza, então ela está dotada de dons e de virtudes. Então, o autor aqui está demarcando ela, então, como com essa delicadeza, né? Ela está encarnando essa ideia do que é delicado, belo e virtuoso, e como que o mundo vai tratá-la, né? Então, tudo na Polegarzinha vai mostrando essa questão de vulnerabilidade. Ela é pequenininha, ela vai dormir num bercinho feito de uma casquinha de noz, ele está querendo trazer isso, uma identificação da criança pequena, uma identificação das meninas, ele está demarcando aqui muito que ele está falando das meninas pequenas, e está falando da vulnerabilidade, né? Então, tudo aquilo que é demarcado como delicado, único e muito frágil, muito precioso, né? E ela, então, a mãe ali fez um laguinho para ela, né, no pratinho, com flores. Então, é uma mãe que está cuidando muito da Polegarzinha, ela está sendo muito bem cuidada, ela está tendo toda uma infância, ela brincava, então, nesse pratinho ali com a florzinha, então tá mostrando assim, e que ali também ela cantava, então um dos dons da Polegarzinha, ela tem essa vozinha que fala, né, uma vozinha tão suave e melodiosa que nunca se ouviram outra igual, então ela é dotada de muitos dons delicados, né, dons assim muito preciosos, né, e ela vai pagar um preço, né, por isso. E então ele está trazendo ele já está demarcando quem é a Polegarzinha. Então ela vai ter uma jornada da heroína, ela vem de um nascimento miraculoso, ela é uma heroína, e ela vai encarnar, então ela vai passar por muitos problemas da humanidade. Então ele está demarcando muito isso. Essa é uma personagem muito importante, né?
E aí nós vamos, então, para uma segunda parte aqui da história. Quando ela é raptada, então. Uma noite, enquanto Polegarzinha dormia em sua linda caminha, entrou pela janela um sapo, porque havia um vidro quebrado. Era um sapo gordo, feio, pegajoso. Saltou na mesa onde a Polegarzinha dormia, coberta com uma pétala de rosa. Que menina bonitinha para casar com meu filho, exclamou o sapo. E pegando na casca de noz, tomou a saltar pelo buraco da vidraça, levando a Polegarzinha consigo. Atravessava o jardim, um riacho em cuja margem lodosa vivia a família de sapos. O filho não era menos feio, nem menos asqueroso que a mãe, porque quem roubou a Polegarzinha foi a mãe do sapo. Quando ele viu a linda menininha dentro da casca de noz, nem pôde falar direito. Só se ouviam seus ásperos coachos. Coache, coache? Não fales tão alto, senão ela acorda, disse a mãe. Poderia escapar-nos, pois é tão leve como uma pena de cisne. Vamos guardá-la no córrego sobre uma grande pétala de nenúfar. É tão pequenina e tão leve que será como uma ilha para ela. Ali ficará segura enquanto vamos ao fundo do Pantanal preparar a casa onde morarás com ela. Havia no córrego grande quantidade de plantas de grandes folhas verdes. A maior era a que ficava mais distante da margem, e para essa folha nadou a velha mãe do sapo, levando a casquinha de noz em que dormia a Polegarzinha. Quando a pobre criaturinha acordou no dia seguinte e viu onde se achava, desatou a chorar, porque era só água por todos os lados, e ela sem poder alcançar a margem. A mãe do sapo trabalhou lá embaixo para preparar e adornar a morada da futura nora, forrando-a com folhas de grama e botões de nelumbo amarelo. Depois nadou para a superfície, levando consigo o horrendo filho, e foi para a folha onde estava a Polegarzinha. Queriam levar a linda caminha para o quarto de noivado antes de conduzir a menina. Fez uma profunda reverência, pondo toda a cabeça fora da água e disse: Esse é o meu filho, com quem vais casar. Viverá muito feliz com ele lá debaixo do charco. Mas o filho só pôde dizer como sempre: Coache, coache. Pegaram então a linda cama pequenina e mergulharam com ela. A Polegarzinha ficou chorando, sozinha na folha verde, porque não queria viver com aquela gente tão feia e menos ainda casar com aquele sapo tão repugnante. Os peixinhos que nadavam por ali tinham sem dúvida ouvido o que dissera a mãe do sapo e espichavam a cabeça para fora da água para ver a menininha. Acharam-na tão linda que não se conformavam com a ideia de vê-la morar debaixo da lama com aqueles entes tão feios. Era bonita demais para casar com um sapo. Não, não era possível. Reuniram-se todos ao redor do talo que sustentava a grande folha onde estava a Polegarzinha. E tanto o mordiscaram que acabaram por cortá-lo, e a folha lá se foi ao sabor da corrente. E não tardou que estivesse já muito longe fora do alcance dos sapos. A Polegarzinha foi navegando assim, passando por muitos lugares, e os passarinhos pousados nas moitas, quando a viam passar, cantavam: Mas que linda menininha! A folha ia cada vez mais depressa, mais depressa, e já estava navegando em terra estrangeira. Uma linda borboleta branca ia voando, sempre em roda dela, e acabou por pousar na folha, porque simpatizava com a Polegarzinha. Bom, então aqui nós temos o primeiro rapto da Polegarzinha, né? Ela é tirada, então, da casa da mãe dela, junto com o bercinho, já pensando nessa questão, a Sapa ali, já pensando na questão do casamento. Então, nós temos ali uma menininha, né, muito especial, que acabou de nascer, que tá lá ainda brincando, que brinca no seu laguinho, que tá pensando em cantar, em viver a vida através das flores com a sua mãe, nem cresceu ainda, e já começam, então, a vir os pretendentes e a pensar com quem ela vai casar. Então, aqui o Anderson já está trazendo essa questão de que desde muito cedo as meninas já são vistas como essa questão de casarem, né? Com quem elas vão casar, que elas já têm que crescer, já indo assumindo essa função
de sexualidade, tanto, né, dessa questão da sexualidade, quanto de assumir esse papel de esposa. Então, isso já vem de muitos e muitos anos, de muitos e muitos séculos, e o Anderson, então, está trazendo essa questão tão sensível de quantas meninas mal deixaram, né, as fraldas, e já tem alguém para dizer com quem ela vai casar, se ela vai ter namoradinhos, qual função que ela vai ter. E isso marca muito a polegarzinha, né? Isso vai tirando ela ali, ele tá tentando mostrar o quanto isso é violento para a polegarzinha. Porque toda essa sensação dela estar coberta com a pétala, dela ser pequenininha, dela estar numa casca de noz, é muito para demarcar como a polegarzinha se vê e como a polegarzinha se sente. Então, muitas vezes, as meninas, as crianças nem estão preparadas para isso, ainda estão naquela fase de serem crianças, de estarem ali junto com a mãe, né? A mãe demarca essa primeira infância, essa infância ali da casa, e já estão sendo, tem essa questão de ser raptada, né? De serem erotizadas precocemente, disso ser um rapto, de tirá-las dali, né? É como se estivessem roubando a infância dela. Então, a polegarzinha, ela é roubada, né? A infância da polegarzinha é roubada. Então, ele está dando essa ideia que não precisa ser só para as meninas, isso também acontece com os meninos, mas aqui nesse conto está muito voltado para essa questão da jornada que as meninas passam, que é essa questão do papel, neste caso aqui do conto, de ser esposa, né? E o mais engraçado é que ela é raptada também por uma outra figura feminina, né? Que é um sapo, mas é uma mãe. Então, geralmente, também são as próprias mulheres, por terem passado por essas questões, que vão fazer isso com, digamos, com as outras filhas, né? Com as filhas das outras, assim, com as outras meninas. Muito por terem passado por isso, vão estar reproduzindo essa adultização e esses papéis muito precoces para a menina. E todo o conto é para mostrar também o quanto a polegarzinha se sente vítima nessa história. Então, não tem só demarcadores sociais. Será que ela estava na idade ou não? Que idade será que tinha a polegarzinha? Ali, as sensações que dá é que ela não estava pronta. Ela está lá na sua caminha, no seu bercinho, com a sua pétala, e vem a sapa e rouba ela da mãe, né? Então, ela fica órfã e ela perde já essa infância porque ela já está sendo colocada nesse lugar de ser a noiva, né? E essa questão dos sapos, os sapos, eles não têm um grande status nos contos de fadas, né? Então, o sapo, ele vem, e a sapa ali para dar muito essa ideia de que ela tá com nojo dessa situação, ela tá com nojo dessas pessoas, mesmo que a intenção pudesse ser, ela é tão preciosa, vai casar com o meu filho, parece uma questão de valorização, mas para a polegarzinha não está sendo uma valorização, para ela está com nojo daquela situação. Então é para nos dar essa ideia, essa questão do sapo, de que a situação é nojenta, né? De que a situação é asquerosa, não é uma coisa boa para a polegarzinha, né? E então ela é levada para essa outra, ela é raptada, né? Aí tá um ato violento para essa outra cultura do casamento, ela nem deixou de brincar ainda. E de uma hora para outra ela é colocada, então, nessa questão de ser a esposa, a noiva. Mas por ser a heroína, né, por ela ter esses dons e por ela ter esse encantamento, ela vai encantando, ela vai ter muita ajuda, porque isso é próprio dos contos de fadas, né? Então, ali ela vai achando brechas e os ajudantes, e no caso aqui são os peixinhos e os passarinhos, né? Os peixes e os passarinhos já têm eles têm um status melhor nos contos de fadas, né? Por serem, então, digamos assim, animais mais livres, animais que têm um status superior. Então, ali eles são colocados muito nessa questão de ajudantes. Então, os peixes e os passarinhos vão ajudando a polegarzinha a sair dali e vão vendo que ela não está numa boa situação, né?
Então, ela vai ter agora a primeira ajuda, assim, mais concreta, que é da borboleta, né? Então, ela vai ter uma fuga com a borboleta, né? Uma linda borboleta branca ia voando, sempre em roda dela, e acabou por pousar na folha, porque simpatizava com os polegarzinhos. A menininha sentia-se agora completamente feliz. Via-se livre do sapo e navegava por entre coisas tão lindas. O sol se refletia na água que parecia ouro líquido. Ela desatou, então, o cinto e amarrou uma ponta na borboleta e a outra na folha, que ia assim agora ainda mais depressa. Mas, de repente, apareceu voando um grande besouro. Viu a menina e abateu-se sobre o frágil corpinho, segurando-a e levou-a nas garras, voando para uma árvore. A folha verde lá ia flutuando à deriva, arrastando a borboleta, que estava amarrada e não podia desprender-se. Que susto a pobre polegarzinha quando se viu assim arrebatada nos ares por aquele feroz besouro. Mas o que mais a afligia era a lembrança da pobre borboleta branca, que amarrara a folha, e que se não conseguisse desprender-se morreria de fome. O besouro, porém, pouco se importava com a aflição da menininha. Depositou-a na maior folha da árvore e trouxe-lhe mel das flores. Disse-lhe que era muito bonita, ainda que não tanto como um besouro. Todos os besouros que moravam naquela árvore foram visitados. As senhoritas olhavam para a polegarzia e diziam, agitando as antenas: que feia, que feia! Ora, só tem 2 pernas. Não tem antenas, nem sequer uma, dizia a outra. E que cintura tão fininha, cruzes, parece uma criatura humana. Que horror, diziam as damas. Falavam assim da polegarzinha, tão linda e tão delicada. O besouro velho que a raptara achava-a linda, mas, de tanto ouvir os outros dizerem que era feia, acabou por acreditá-lo e não quis saber mais dela. Podia ir para onde bem entendesse. Então, levaram-na para longe, deixando-a sobre um malmiquer. E lá ficou chorando, porque de tão feia nem os besouros a queriam. E, no entanto, era a criatura mais bela que se podia imaginar, e tão delicada e suave como uma pétala de rosa. A pobre polegarzinha teve de viver todo o verão completamente só no mato. Construiu uma cama de grama e pendurou-a, feito uma rede, debaixo de uma folha de bardana, bastante grande para a proteger das chuvas. Alimentava-se do mel das flores e bebia as gotas de orvalho que achava nas folhas. Assim passou ela verão e outono, mas afinal veio o inverno. Todos os passarinhos que cantavam para ela suas doces melodias partiram. As flores e as folhas das árvores tinham murchado e secado. A grande folha de bardana que a abrigava enrolava-se como a lona de um toldo, e agora restava dela apenas um talo duro e amarelo. E ela tremia de frio, porque já não tinha sobre o corpo senão andrajos, e era tão pequenina e tão frágil. Coitadinha! Ia certamente congelar. Começou a nervar. Cada bloco que caía sobre a menina era como uma pá de neve despejada sobre um de nós, porque somos grandes e ela não tinha mais de 1 polegada de altura. Enrolou-se em uma folha seca que pouco agasalhava, e a menina tremia de frio. Bom, então aqui a polegarzinha, então, ela foi raptada por um besouro, ela finalmente achava que estava livre, né? Foi ajudada ali pela borboleta, então uma outra figura feminina ali, ela teve então essa sensação de liberdade, de conhecer outros lugares, enfim, parece que já está começando a crescer, está gostando de estar em outros territórios, enfim, e aí ela é raptada de novo, de repente, por um besouro, outro ser estranho, e que vai apresentá-la, né, por sua beleza, e todos a consideram feia. Então, aqui vem um outro aspecto, assim, né, das meninas também, dessa questão, da exploração, né, da beleza delas. Então, ali o besouro quis mostrá-la, né, para todo mundo, e todo mundo, então, colocou, e ali a comunidade dos besouros achou ela muito feia, então ela ainda não era suficientemente bonita para aquele povo. Então, entra aí um pouco essa cultura do exibicionismo da menina um pouquinho mais velha, né?
Então ela já começa a crescer, ter um pouco de liberdade, e aí vai e já demonstrar algumas características de mulher, características físicas de mulher, de crescimento, e aí logo vem essa questão da exposição da beleza e da exploração da beleza das meninas, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha muito aquela questão, né? Garota verão, e a gente via aqui, né, muito, era toda uma mídia no verão em cima de meninas, né? Quem participava, os participantes, se eu não me engano, eram de 13 a 16 anos, e aí era um desfile das meninas, assim, de biquíni, e era de frente, de costas, e aí elas, as famílias colocavam ela no capô do carro, e aí iam desfilando, era uma coisa bizarríssima, assim. E aí depois tinha as 3 escolhidas, né? Mas eram meninas, gente, de 14, 15 anos. Hoje eles proibiram, né? Viram que era totalmente inadequado aquele, porque eram crianças, né? Praticamente crianças. Então, assim, a gente ainda tem bastante essa cultura, e que daí vem aquelas fitas métricas para ver se o quadril tá certo, se a cintura tá certa, se ela tá crescendo, se ela tá ficando bonita. E aí vem toda uma crítica ao corpo dessa criança, dessa menina que está crescendo. E aí ela também não é suficientemente boa para os besouros. E ali vai dizendo, eles não estavam conseguindo ver a beleza da polegarzinha, a beleza de ser uma jovem em desenvolvimento, a beleza, não só dessa questão da beleza interna, né, mas do devir, do crescimento como ser humano da polegarzinha. Ali é só um exibicionismo. E aí vai trazendo toda essa questão que se tem já de muitos séculos, né, do próprio tráfico de meninas, o tráfico de crianças e meninas para a indústria da beleza, indústria da moda, e o quanto isso é perigoso, né, e vai levando muitas meninas acreditando que vão ter uma profissão como modelo, como artistas, e acabam sendo escravas, né, escravas sexuais, e a gente sabe que isso tem, na verdade, aumentado, né, no mundo. Isso não é uma opinião pessoal, isso a gente tem os estudos, né, nos estudos sobre infâncias, a gente estuda muito essa questão de mídia e infâncias, e essa questão da superexposição das meninas e de quanto isso é perigoso. E a própria indústria de modelos, que acaba tendo esse nome como modelos, a gente sabe que é uma porta aberta, né, para o tráfico de mulheres, para o tráfico de meninas e para a prostituição. Então, quando a menina se vê, ela vai muito por essa questão, se entra muito por essa questão da vaidade, da beleza, e vai entrando, tem muitas armadilhas, né, por trás, então, dessa indústria. E isso já tem muitos séculos e vai aumentando, e aqui o Anderson está chamando atenção para essas questões, né. Ela, então, por ter sido considerada feia, ela não estar nos padrões lá dos besouros, né, com a cintura do tamanho certo, com o quadril do tamanho certo, então ela é abandonada. E aí ela passa a viver, então, livre, ela vai tendo esses altos e baixos de liberdade e de aprisionamento, né, porque a polegarzinha, ela como eu disse, assim, o Anderson já diz lá no início, né, ela vai representar muitas vivências da humanidade e das meninas, então ela vai ter muitos raptos, muitas situações, porque ela está representando várias vivências, né. Então, ela vai ter, assim, um momento meio que ali o Peter Pan, né, a menina perdida, a menina selvagem, vivendo por ela mesma. Então, estava muito bom enquanto é verão, que tem as andorinhas e tudo, mas depois vem os problemas do inverno, né, e como viver sozinha. Eu tô com um pouquinho de coceira por causa da rinite, tá, pessoal? Então, não estranhe. Bom, continuando então para o próximo, então a próxima desventura, né, na verdade, da polegarzinha, que é então quando ela vai ser domesticada, né. Então ela começa a tremer ali de frio e pensando, vou morrer, ela estava pouca agasalhada, né. Junto do bosque em que ela vivera todo esse tempo, estendia-se um trigal,
mas já tinha sido cortado há muito, ficado só o restolho. Uma área extensa de hastes secas e duras cravadas na terra gelada. Para a Polegarzinha, aquilo era o mesmo que o mato denso, que ela atravessou, morrendo de frio. Afinal, chegou à porta da casa de um rato do campo. Era uma toca debaixo do restolho. Dona Ratinha morava lá dentro, em uma casa confortável e quentinha. Tinha sua despensa bem provida de grãos e uma boa cozinha. A menininha parou à porta e pediu, como uma criança filha de mendigos, um farelinho de grão de cevada, porque há 2 dias que não comia nada. Coitadinha, disse a rata. Entra, entra, que a minha casa é quentinha e fica para jantar comigo. Aquela rata velha era muito boa e gostou logo da Polegarzinha. Dali a pouco foi dizendo à menina: olha, se quiseres pode ficar aqui todo o inverno, mas hás de trazer minha casa bem limpinha e arranjada e contar-me histórias de que gosto muito. A Polegarzinha assim fazia e aceitou, e era muito feliz ali com a dona Ratinha. Um dia, a dona da casa disse: vamos receber uma visita. Meu vizinho vem ver-me todas as semanas. É bem mais rico que eu, tem uma casa muito maior do que a nossa, com grandes salas, e usa sempre uma capa negra, muito linda. Se pudesse casar com ele, então sim serias afortunada. Só o que há é que ele é cego. Como não pode ver-te, deves contar-lhe alguma das tuas histórias mais bonitas para agradá-lo. Mas a Polegarzinha pouco se lhe dava o vizinho da rata do campo. O vizinho era uma topeira, e foi mesmo fazer a visita esperada, vestido com a sua capa negra. Dona Ratinha não se esqueceu de falar na sua riqueza e na sua sabedoria, e contou que sua moradia era mais de 20 vezes maior que a delas. Sim, podia ser homem de muito talento, o parente das topeiras, mas detestava a luz do sol e as belas flores, e falava delas com maior desprezo, porque nunca as vira. A Polegarzinha teve de cantar para o visitante. Cantou: o besouro vai-se embora, e quando para, passeia no campo. E o senhor topeira, ouvindo-lhe a voz tão suave, enamorou-se dela. Mas nada lhe disse, porque era um homem cheio de prudências. Pouco tempo depois, ele cavou uma passagem de comunicação entre a sua moradia e a rata do campo. E tanto ela como a menina podiam ir e vir por ali quando quisessem. Mas avisou-as de que não deviam assustar-se quando topassem com um passarinho morto que estava atravessado no corredor. Era um passarinho de verdade, tinha bico e penas e parecia morto há pouco tempo. Não se sabe como fora enterrado justamente ali, onde ele abrira aquela passagem. A toupeira segurou na boca um pedaço de pau podre para lhe servir de lanterna, porque sabia que a madeira apodrecia brilha no escuro com uma luz fosforescente, e foi adiante delas para que não tropeçasse naquela escuridão. Quando chegaram ao ponto onde estava o passarinho morto, a topeira abriu um buraco no teto, empurrando a terra para cima com o focinho para iluminar o túnel. No chão jazia uma andorinha morta, com as lindas asas bem unidas ao corpo e a cabeça e as perninhas escondidas entre as penas. Era evidente que o pobre passarinho morrera de frio. A Polegarzinha ficou muito comovida, porque gostava muito de todos os passarinhos. Não tinham eles cantado e piado para ela com tanta meiguice todo o verão? Mas a topeira afastou a andorinha morta para um lado, com a perna curta, observando friamente. Agora não pias mais. Que miséria nascer passarinho. Graças a Deus, nenhum dos meus filhos será assim, porque o passarinho que não pode fazer mais nada, senão piuí, piuí. O verão inteiro, quando chega o inverno, morre de fome. São palavras de sabedoria essas, disse logo Dona Ratinha. De que serve, na verdade, viver o passarinho cantando quando vem o inverno? Terá então de morrer de fome e de frio. Mas dizem que isso é muito aristocrático. A Polegarzinha nada disse. Mas quando os outros dois se afastaram dali, voltou atrás, afastou as penas que cobriam a cabecinha da andorinha e beijou-lhe os olhinhos fechados.
Quem sabe se não foi esse mesmo passarinho que cantou para mim no verão? Pensava ela. E era tão suave, tão terno aquele canto. Eu vou fazer uma pausa aqui. Então, nessa questão da domesticação da polegarzinha, né? Então, ela tá lá morrendo de frio na neve e ela vai à procura e encontra a casa da ratinha. Então, ela morta de fome, morrendo de frio, encontra aquela casa, né, aconchegante, toda preparada para o inverno, que é num buraquinho bem fechado, então tá bem cuidado, né? Então a rata se sente toda próspera, rica, e ela se sente aconchegada ali. Na verdade, é só mais uma armadilha, né, para a polegarzinha, porque aquela não é a casa dela, né? Ela vai viver ali de favor. E aí acontece todo esse trabalho e esse aprisionamento, esse novo aprisionamento da polegarzinha por uma questão que se chama o favor e trabalhar em troca de gratidão. Isso é uma grande armadilha, né? Imposta para as meninas, imposta às meninas nessa questão do trabalho doméstico, que é trabalhar pela gratidão e pelo bom coração de quem recebeu elas. Isso é um trabalho já muito antigo, isso é uma armadilha, isso é um aprisionamento das meninas já muito antigo, e que persiste. Aqui no Rio Grande do Sul ainda tem bastante disso, né, de que tu vai atrás de uma família, de uma menina que está com baixas condições financeiras e vai dar para ela, né, abrigo, casa, estudo e em troca do trabalho doméstico. Ela não vai ter uma remuneração, ela não vai poder sair, ela vai trabalhar em troca de gratidão. Isso é uma armadilha que é o que se chama do trabalho doméstico infantil, né? Ainda muito presente aqui no contexto do Rio Grande do Sul, ainda, pelo menos aqui onde eu moro, acontece bastante das classes altas, muito altas, trazerem, sim, meninas do interior, bem do interior, não é da cidade do interior, né, bem de vilarejos do interior, para que elas venham estudar e elas vão morar naquele quartinho, né, da dependência de empregada, e fazem os trabalhos domésticos em troca de gratidão, gente, é em troca do alimento que elas recebem todo mês, da cama que elas dormem, das roupas, e aquela pessoa que está ali, aquela pessoa que abriga elas, se coloca nesse lugar da caridade, né? Nossa, eu estou sendo caridosa, eu estou salvando uma pessoa que estava com fome. Mas quando a pessoa se vê, ela está trabalhando, ela está em jornadas de 20, está aprisionada naquela casa, não consegue ir embora por causa dessa troca de gratidão, a gratidão pela caridade, né, de quem está em um nível superior. E ali, até nesse caso, a ratinha se vê, né, como alguém muito caridoso e quer ir atrás de um casamento. Ela acha, ela acredita que ela está ajudando a polegarzinha, né? E vai lá e chama, então, o velho topeira, que é cego, que é um outro animal ali que são dois, o rato, né, e a topeira ali são animais da terra, que se escondem, né, que não vivem tanto na luz do dia, enquanto a polegarzinha não, a polegarzinha aventureira, que ela quer ver os passarinhos, ela quer ver a luz do sol. Isso vai mostrar o que ela está aprisionada, que aquilo ali foi uma prisão, né? Ela está trabalhando em troca nesse discurso da gratidão, como se ela tivesse que trabalhar para ser grata a toda a bondade que a ratinha fez para ela e que está vendo até um casamento ali arranjado. E ela não quer casar, porque ela tá vendo, né, o youtubeira vai dizendo, ai, que horror ser passarinho, ai, que horror ficar passeando, depois não ter nem o que comer no inverno, olha nós aqui, olha como nós somos, né, mais evoluídos, enfim. Então, eles estão dando bem essa ideia de que eles são de uma classe superior, né, de que eles têm mais posses, e de que eles estão ajudando a polegarzinha, mas na verdade ela está sendo aprisionada, que é aquilo que a gente chama de uma prisão luxuosa, né? E tá aí mais um tipo de aprisionamento
que o Anderson vai nos mostrar, e ele vai dizer para as meninas, cuidado com isso, né? Cuidado com essas promessas de facilidade, com essas promessas de conforto, e que tu vai acabar se vendo prisioneiro por ir trabalhar pelo teu próprio sustento do dia, né? Então, porque o trabalho seria a polegarzinha ter a liberdade, né, e ter o espaço dela, enfim. A polegarzinha tremia de medo, porque o passarinho era muito, muito grande comparado com ela, que só tinha 1 polegada de altura, mas afinal, encheu-se de coragem e aconchegou bem o algodão em roda do pobre passarinho. Foi então buscar uma folha de hortelã que lhe servia de colcha e estendeu-a sobre a cabeça da andorinha. No dia seguinte, ela esperou a noite e tornou a ir furtivamente ao túnel para ver como estava a andorinha. Achou-a viva, mas muito fraquinha. Mal pôde abrir os olhos no momento para ver a menina, quando ela parou ao seu lado segurando um pedacinho de madeira podre, a única lanterna que lhe dispunha. Então, esse trabalho ali, essa questão de abrir um túnel, né? O túnel nos contos de fadas e nos filmes, eles vão dar essa ideia da jornada iniciática, uma grande transformação que vai acontecer ali com a polegarzinha. Ela está indo mais fundo no submundo, né? Então ali agora ela está fazendo um trabalho interno de transformação muito grande nessa prisão em que ela está. E ela vai, então, de encontro à morte. Enquanto os outros falam ali, né? Eles estão vendo no inverno, eles também estão passando pela noite escura ali, por esse túnel iniciático, mas eles passam de uma forma rasa. Ai, olha ali a andorinha, tá morta, ela não trabalhou o suficiente, ela não só pensou em aproveitar a vida, não construiu nada para ela. A polegarzinha foi chamada a olhar para essa morte, a ir para as profundezas na escuridão do inverno, mas ela vai mais fundo do que o rato e do que a topeira. Ela vai dar um sentido à morte, ela vai se questionar ali com a andorinha. Será que está morta mesmo? Ela vai lá cuidar, ela vai dar lá um bom fim para a andorinha. Primeiro ela vai honrar aquele ser, pensando, nossa, pode ser uma daquelas andorinhas que me ajudou em outros momentos. Então ela vai lá fazer aquilo da despedida, né, do funeral, que é um exercício estético muito de uma grande iniciação, né, que é tu honrar a morte, que não é só tu passar por ela, nossa, que horror, não, é tu ir lá e honrar aquela vida, ir lá e dar um sentido àquela vida. Isso tem um sentido muito grande nos mitos e nos contos de fadas. Então, ali ela está, de fato, mostrando a grandeza, que antes era uma promessa, né, que dizia era tudo muito na polegarzinha, era tudo muito como potência, mas agora vai se concretizar. Ela vai passar pela morte, ela não vai só dizer, ai, que horror, que nojo. Não, ela vai olhar e vai honrar aquela andorinha, e vai fazer um cortejo fúnebre, como a gente diz, né? Ela vai honrar. E nesse honrar, ela vê que, na verdade, a andorinha não está totalmente morta. Ou seja, naquela morte ali em que ela quis honrar quem ela foi, honrar a jornada dela, se olhar e dar um sentido para a vida dela, ela salva, né? Então, a andorinha, a vida selvagem ali, porque a polegarzinha está muito domesticada ali com a rata, ela está entrando naquele jogo do conforto, sobreviver ao inverno, ela vai aceitando, aqui nessa ilustração, mostra, né, ela até fazendo ali a roupinha de noiva, enfim, ela vai aceitando tudo isso da ratinha, vai se tornando a doméstica da ratinha, aí vai se casar com o topeiro, apesar de, isso aqui não está cheirando muito bem, não é bem o que eu quero, né? Mas não, então a andorinha, quando ela faz a andorinha acordar, ela está revivendo essa questão, é como se a polegarzinha tivesse morrido ali com a andorinha, honrado quem ela foi, e ela ressurge, né? Então, ela tratou da andorinha todo o inverno, então ela foi cuidando da alma dela.
enquanto ela estava aprisionada. Ela descobriu, olha, se eu permanecer aqui, eu vou morrer como a andorinha. Então, ela vai cuidando como um cuidado psíquico para a alma dela, com a maior ternura, mas sem dizer uma palavra à Dona Ratinha nem ao senhor Topeira, porque eles não gostavam de passarinhos, principalmente das andorinhas. Então, ela vai fazendo esse trabalho interno sem fazer alarde, sem dizer para a Dona Ratinha, um trabalho interno. É algo, então, que ela vai fazendo às escondidas, né? É algo que só ela consegue vislumbrar, que é o trabalho de engrandecimento da nossa alma e de dar sentido à nossa vida e de retornar, né? Quando voltou a primavera e o sol começou a aquecer de novo a terra, a menininha alargou o buraco que a toupeira tinha aberto com o focinho para que a andorinha pudesse sair. Entrou o sol, inundando de luz o corredor. A andorinha perguntou à polegarzinha se não queria ir com ela. Poderia levá-la às costas. Ambas voariam assim para longe, para a Mata Verde. Então, agora vem o outro momento, né, das oportunidades, então. Poderia levá-la às costas, ambas voariam assim para longe, para a Mata Verde. Mas a menina achou que a Dona Radinha podia zangar-se, se abandonasse assim, sem mais nem menos, e respondeu logo. Não, eu não posso ir. Então, adeus, menina linda e bondosa. E a andorinha saiu voando para o vasto firmamento. A polegarzinha seguiu-lhe o voo com os olhos rasos de água, porque já tinha amor à andorinha. Cui, 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 cantava o passarinho antes de sumir na ramaria da Mata Verde. A polegarzinha vivia agora muito triste. Não lhe permitiam que saísse a tomar sol. Os homens tinham semeado trigo sobre a toca da rata do campo. O trigo estava já crescido e formava agora um bosque intrincado, onde a menininha poderia perder-se, pois tinha só 1 polegada de altura. Vais casar, polegarzinha, disse-lhe um dia a Dona Ratinha. Meu vizinho pediu a tua mão. Vê que sorte para uma menina tão pobrezinha como tu. Agora tens de pensar em fazer teu enxoval. Precisa de roupas, de linho e de lã, porque as mulheres de senhor Topeira nada há de faltar. E a polegarzinha teve de fiar e fiar. A rata do campo alugou 4 lagartas que teciam para ela noite e dia. O noivo visitava-a todas as noites e levava sempre a observar que, passado o verão, já o sol poderia aquele calor abrasador com que torrava agora a terra, endurecendo-a como pedra. Então celebrariam o casamento. Quem não estava contente com esses projetos, porém, era a própria polegarzinha, que não podia suportar aquele senhor topeiro aborrecido. Todos os dias, à hora de nascer o sol, e quando ele desaparecia no poente, saía ela de boca da toca e soprava o vento, separando as espigas de trigo, e aparecia uma nesguinha no céu azul, via em imaginação a beleza e o esplendor das terras quentes, e ansiava por tornar a ver a sua querida andorinha. Mas esperava em vão, ela não voltava. Sem dúvida, ficara presa aos encantos da Mata Verde. Quando chegou o outono, estava pronto o enxoval da noiva. Dona Ratinha disse: Daqui a 4 semanas será teu casamento. Pôs-se a polegarzinha a chorar, porque não queria se casar com aquele sujeito tão desenchabido. Manhas, disse Dona Ratinha, não sejas teimosa. Olha que te dou uma dentada. Ah, verás então como são afiados os meus dentes. Onde pensas que irias achar outro marido tão distinto? Nem mesmo a rainha tem uma capa negra tão fina, e tem cozinha e despensa bem sortidas. Deve dar graças à providência que te enviou um marido assim. Chegou o dia do casamento. O senhor Topeira já tinha chegado e ia levar a polegarzinha, que teria de viver dali em diante com ele, lá debaixo da terra, sem sair jamais ao ar livre para tomar sol, porque ele não gostava do sol nem da luz. A menina estava abatida. Já não lhe sentia permitido, como até aqui, olhar para o sol da porta da toca, e tinha que se despedir da luz para sempre. Saiu, pois, da entrada da toca pela última vez, para dizer adeus ao sol. Estava terminada a colheita do trigo, e só ficava o restolho seco no trigal. Ergueu os braços e disse para o firmamento: adeus, adeus, sol esplêndido. Depois, abraçando uma florzinha vermelha, disse-lhe também: adeus, dá saudades minhas à andorinha, se por acaso a vires ainda. Nisto, ouviu acima da cabeça um canto: quick, quick. Olhou para cima e enxergou a sua andorinha, que ia passando, e ficou muito contente de ver a menina. Contou-lhe esta quanto lhe desagradava aquele casamento com o senhor Topeira, porque queria viver toda a vida debaixo da terra, porque teria de viver toda a vida debaixo da terra em uma toca onde nunca entra sol.
e chorava ao narrar o seu infortúnio de tão triste que estava. Venha o inverno, disse a andorinha. Voarei então para outras terras mais quentes do que a nossa. Queres vir comigo? Posso levar-te às costas. Amarra-te bem com uma faixa e eu voarei para bem longe do noivo e da sua toca sombria. Voaremos para longe, longe, por cima das altas montanhas. Iremos para uma terra onde o sol é muito mais brilhante do que aqui, onde o verão é eterno e onde crescem as flores mais lindas do mundo. Voa comigo, minha querida polegarzinha. Tu que me salvaste a vida quando eu estava congelada naquela toca medonha. Sim, irei contigo, disse a polegarzinha. Bom, aqui, então, é a segunda oportunidade que a polegarzinha tem de fugir, né? Ela fez aquele trabalho de ir, né, como se diz, no submundo, de fazer a descida, de ver a andorinha, de olhar a sua alma, fazê-la renascer, mas ela ainda não conseguiu a sua liberdade, porque a gente diz aqui que ela estava com aquela síndrome do Estocolmo, né? Ela ainda via a ratinha como alguém que estava ajudando ela. Ela não via como alguém que estava aprisionando. Então, a polegarzinha ainda não, ela despertou, ela olhou para sua alma, ela viu o que lhe faltava, ela quer viver na superfície, ela quer ver o sol, ela quer voar com a andorinha, mas ela ainda não teve a força para quebrar, ainda precisam mais trabalho interno. Ela já reconheceu a sua alma selvagem, ela já viu esse ciclo de vida, morte e vida, mas ainda falta a ação necessária, que é o corte definitivo com aqueles que são os nossos opressores, principalmente com aqueles que não parecem. Então, a ratinha não é que nem o sapo e que nem o besouro, que estavam claros que queriam o mal, que não queriam o bem, que era uma situação asquerosa para polegarzinha. Não, a ratinha e o senhor Tupéder tinham muitas conveniências para ela. E para ela, então, eles estavam fazendo um bem. Ela estava caindo no jogo, ela estava caindo na armadilha da topeira e do ratinho, e a gente não sabe se na verdade ela não ia, e se eles não estão, na verdade, criando ela para depois devorá-la, né? E é no momento em que ela diz, e ela consegue dizer, ela vai vivendo aquela depressão ali, eu estou trabalhando por gratidão, ela está totalmente, né, tomada, ela caiu na narrativa da ratinha, e é no momento em que ela diz, né, para a ratinha, não, mas eu desejo outra coisa. E aí é que a ratinha mostra os dentes e mostra quem ela é. E diz, sua ingrata, né? Olha tudo que você tem aqui. E aí a ratinha mostra quem ela é, que é justamente isso, que a verdadeira intenção dela é de aprisionar, de escravizar a outra, por meio de um trabalho como se ela tivesse que pagar a gratidão da ratinha, devendo-lhe favores, e mostra, não, aqui tu não sai, ou seja, tu estás aprisionada, né? E aí, então, a polegarzinha se vê, percebe que ela é a prisioneira, e não tem como sair, e quando ela se dá conta, não tem mais como ir embora daqui. Então, ela precisou de um outro mergulho mais fundo, no sentido que depois que a gente olhou para a nossa alma, de que a gente fez esse trabalho na escuridão, esse trabalho de descida, de dar o sentido à nossa vida, não é tão fácil assim sair. A gente tem que fazer todo o trabalho de ação no mundo concreto para que a gente faça as transformações que a alma quer. E aí, sim, vem a andorinha, vem a alma, né? Que é a alma que ela salvou e que ela alimentou em tempos atrás, e depois que ela deu um espaço, essa andorinha volta e resgata ela dali, né? E aí, sim, dela tem uma segunda oportunidade, e aí ela tem, então, a certeza de ir embora, né? Ela conseguiu se desprender totalmente. A andorinha ergueu o voo, subiu muito alto, atravessou mares e florestas e passou por cima das mais altas montanhas cobertas de neve. Muito frio teria sentido a pequena criatura se não se abrigasse bem debaixo das quentes penas da andorinha. Só deixava de fora a cabecinha para apreciar a paisagem magnífica que ficava lá embaixo.
Chegaram afinal ao país quente, onde o sol brilhava com mais fulgor e o céu parecia 2 vezes mais alto. Lá se estendiam por montes e vales, parreirais sem fim carregados de caixas de lindas uvas brancas e pretas, e bosques extensos de limoeiros e laranjeiras. Por toda parte, recendia suave perfume de mirto e da erva cidreira, e pelos caminhos corriam lindas crianças brincando com borboletas enormes e de cores brilhantes. Mas a andorinha continuou o voo, e a paisagem era cada vez mais bela. Chegaram, afinal, a um lugar onde se erguia magnífico palácio antigo, todo de mármore, de brancura deslumbrante. Cercava num parque esplêndido, e os seus pés estendia-se um lago de águas azuis. Nos altos pilares enroscavam-se os parreirais em cuja densa ramaria viam-se muitos ninhos de andorinhas. Em um deles morava a que trouxera a menina. Aqui está a minha casa, disse ela. Não ficarás morando comigo porque não tenho quartos em que possas viver comodamente. Deves procurar uma das flores mais lindas no jardim, lá embaixo, e eu te colocarei sobre ela. Serás então feliz. Como isso aqui é lindo! Gritou a menina, batendo palmas de contente. Estendida no chão estava uma coluna de mármore, partida em 3 pedaços. Entre eles cresciam as flores mais belas que a polegarzinha já vira na vida. Uma das grandes pétalas de uma delas. Mas, que surpresa, ali estava já um homenzinho, pequenino, do tamanho da menina, branco e transparente como cristal. Estava sentado no centro da flor. Tinha na cabecinha uma coroa lindíssima, toda de ouro. E adornavam-lhe os ombros 2 asas delicadas. Era o espírito da flor. Em cada cálice morava um casalzinho de anjos assim, mas aquele era o rei do povinho maravilhoso. Como é belo! Suspirou a polegarzinha ao ouvido da andorinha. O príncipezinho assustou-se ao avistar o enorme pássaro, um gigante ao pé dele. Mas ao enxergar a menininha, ficou encantado, pois nunca vira nenhuma assim tão linda. Tão enamorado ficou que tirou da cabeça sua coroa e colocou na dela. Perguntou-lhe como se chamava, se queria casar com ele e ser a rainha de todas as flores. Era, na verdade, um pretendente muito diferente do filho da sapa ou do senhor topeira, com sua rica capa. Por isso mesmo, ela foi logo dizendo sim ao pedido do príncipezinho. Imediatamente começaram a aparecer damas e cavalheiros, todos tão pequeninos como os noivos, que saíam do cálice das flores. Estavam tão bem vestidos e eram tão formosos que a gente não se cansava de olhá-los. Cada um ofereceu um presente a polegarzinho, mas o melhor de todos foi um par de asas muito lindas, como as de uma grande borboleta branca. Quando foram ajustadas aos ombros da menina, ela também pôde voar de flor em flor. Grande era a alegria em todo o jardim. A andorinha, pousada no ninho, foi convidada a cantar uma linda música aos noivos. Ela cantou o melhor que pôde, porque estava triste no fundo do coração. Desejaria poder viver sempre com a polegarzinha e agora teria de separar-se dela. Então, os espíritos das flores disseram: não te chamará mais polegarzinha. Esse nome não é bonito. Tu és tão linda, nós agora te chamaremos Maia. Adeus, adeus, dizia a andorinha com o coração cheio de tristeza, quando levantou o voo outra vez para retornar ao seu país. Deixou as terras quentes e lá se foi. De chegada, armou um ninhozinho perto da janela na casa onde mora o homem que escreveu essa história, e contou-lhe tudo. Quick, quick, quick. E foi assim que chegou até os nossos ouvidos toda esta narrativa. Enfim. Bom, então essa história é uma das poucas, a polegarzinha, ela pode se sentir assim muito privilegiada, né, nos contos do Andersen, pois ela é uma das poucas personagens que tem um final feliz, né? O Andersen, ele não é muito de dar finais felizes para os seus personagens, mas a polegarzinha tem um super final feliz. Então ele demarca ela desde o início como uma personagem muito especial e que vai viver uma jornada iniciática muito grande, representando muito as meninas e as pessoas oprimidas no geral, mas em especial as meninas, né? O que acontece? Então, quando a polegarzinha é resgatada pela andorinha, ela realiza todos os sonhos dela, que é de viajar pelo mundo, né, de voar e de ser livre, de conhecer outros lugares. Ali há uma redenção,
Aí tem toda essa ideia, a gente pode pensar no cristianismo ou no judaísmo, né, que ela chega à terra prometida dela, né, a Israel, ou a terra prometida, ou lá para os nórdicos tem um outro nome, que é, se eu não me engano, é Valhalla. Enfim, ela vai para essa terra de sonhos, né? Então a gente até se pergunta assim, será que a polegarzinha não morreu, né, ali com a andorinha? Será que no final, quando a andorinha, que já estava morta, não veio buscá-la e elas foram para o paraíso? Há algumas interpretações assim, mas independente dela ter morrido ou não, e a andorinha ter levado ela, a alma ter levado ela se realizou, né? Ela realiza todo o sonho, é um final feliz. Ela realiza esse sonho de viajar com a andorinha, ela vai para esse lugar encantado, e lá o Anderson vai mostrar para ela, olha o que é algo saudável, que tu não viveu até agora, né? Tu teve um vislumbre lá com a tua mãe, na tua primeira infância, mas agora tu vai ver o que que é. Então, a andorinha leva, a história não termina aí, então a andorinha leva a polegarzinha até a casa dela, que é um ninho, e diz, olha, aqui tu não pode viver, vai se livre, né? Ela poderia dizer, não, agora tu vive comigo, trabalha para mim, como seria a rata, né, por gratidão. Olha só, eu te trouxe até aqui, agora tu faz isso para mim, né? Agora tu paga a tua viagem, agora seja eternamente grata e faça favores para mim. Não, a andorinha não faz isso. A andorinha, de fato, quer o bem da polegarzinha e diz para ela o que é o bem, né? Vai lá viver aonde é bom para ti. Que é o contrário do que a rata e o topeira e o sapo que queriam esconder, queriam aprisionar a polegarzinha. Então aqui ele está mostrando o que são relacionamentos saudáveis. Por isso que ele quer dar esse contraponto, assim. Ele vai dar esse final marcando bem. Olha o que é a diferença. Aqui tu vai viver da tua forma, né? Eu te fiz isso, mas agora tu é livre e vai viver. E ela ainda incentiva. Vai, busca a tua flor, né? Busca o jardim, busca o teu lugar. E ainda vai lá e ainda dá apoio, né? Deixa, então, a polegarzinha, né, nas flores, e lá é que ela vai encontrar, então, esses espíritos ali, esses seres que cuidam, né, das florzinhas, e ela encontra o príncipe, e ali vai mostrar também, o príncipe se apaixona por ela. Por que que tem também esse final feliz de mostrar o príncipe? Porque não é algo comum também do Anderson mostrar o casamento como um final feliz, né, o único final feliz. Mas nesse caso, ele quer mostrar, olha o que é uma proposta de casamento decente, né? E aí, o homenzinho ali, de igual para igual, diz para ela, você quer se casar comigo, né? É uma proposta, né, muito diferente. Os outros raptaram ela, não, tu vai te casar, né? Não, tu vai, ou vão pelo convencimento ali, há um questionamento. Tu quer se casar comigo? E ao aceitar, ela ainda é coroada como alguém importante, recebendo asas, né? Tu é livre, tu tá ganhando liberdade. Então, ali, nesse caso, é ela, nesse encontro com a alma dela, nesse encontro com o respeito, nesse encontro com a dignidade, uma restauração da dignidade da polegarzinha, algo que é inédito, né? Ela é a polegarzinha e o patinho feio, que também tem uma jornada iniciática bastante importante, mas lá esse é que vai apresentar muito mais o patinho feio, que é do Anderson também, vai trazer esse o oprimido, vai trazer questões de abuso, mas não tanto nesse sentido das meninas, como esse conto traz, assim, né, muito forte, dessa questão dela ser obrigada a se casar, obrigada a cumprir um papel social, um papel sexual, ali, de violência, de raptos, né, o quanto ela ali ela é raptada, ela passa de um lugar para o outro, sem ter nenhuma autonomia, praticamente, sobre o corpo dela, sobre o trabalho dela, sobre as ações dela, sobre o querer. Ela tem pouquíssimos vislumbres de liberdade e de poder de escolha, né? Ela vai ter o poder de escolha com a andorinha, né? Que a andorinha também não obriga, né? A andorinha também não obriga ela, não tira ela a força. Olha, tu tá numa situação aí de opressão, tu quer vir, né?
Aí volta, né, talvez para convencer, né, a polegarzinha, vamos lá, sai daí, mas não leva ela à força. E ainda chegando lá diz, olha, vai conquistar o teu espaço, vai conquistar a tua florzinha, né, vai conquistar o teu jardim, vai criar a tua vida, né, não segue. Então ela precisa desse incentivo, depois ela ter passado, então, por múltiplas violências e raptos, e ali a gente pode dizer que todas essas tentativas de casamento foram violações. A gente pode pensar, sim, que são representações de formas de estupro que ela passou, de estar numa situação vulnerável, né? Tanto com o besouro, tanto ali com o sapo, e da situação nojenta que ela vive, e depois ela vai para uma outra prisão, que é uma prisão mais perigosa, que é a prisão da narrativa, em que vão aprisionar. Quando ela tá com o sapo e com o besouro, ela sabe que ela quer outra coisa. Agora, quando ela vai lá com a ratinha e com o topeira, ela foi totalmente conquistada pelas necessidades básicas dela e aprisionada também pela narrativa, né? Então, eles fazem ali um abuso psicológico com a polegarzinha, que é muita forma de aprisionamento doméstico das meninas, né? Então, ali ele está falando de vários tipos de abuso, de vários tipos de erotização e adultização violenta das meninas. E, claro, por ser bastante precoce, ela não estava preparada para isso. E depois vem, então, a Andorinha, que é essa alma que ela cuidou primeiro, né, que ela foi. A gente pode ver várias coisas, várias questões ali desse pedido de ajuda, de ter aceitado um pedido de ajuda, de ter feito terapia, todas as coisas ali que envolvem essa questão da gente ir fazer esse canal iniciático ali, né, que ela faz nesse túnel de cavar terras, que não é águas mais profundas, mas terras mais profundas, de fazer um trabalho sobre ela, e que mesmo assim não foi suficiente. Mesmo ela se dando conta, ela precisa lá e ter ações concretas e ver, né, que a ratinha e a situação de opressão e de violência que ela estava vivendo. E o Anderson, então, vai fazer esse contraponto de ensinar outras formas, né, de mostrar. Nós temos um filme que eu vou indicar para vocês, depois eu vou colocar lá no grupo, que é do Estúdio Ghibli, que é a Princesa Kaguya. Ele é baseado na Polegarzinha, e ele vai trazer essas questões de violência e de exploração das crianças e das meninas, só que de uma forma bem mais violenta que esse conto, né? É um filme bem chocante, né? Os do Estúdio Ghibli, eles têm essa questão, eles são animes, então parece, um desenho animado, começa com tudo isso, ela é pequenininha, ela é fofinha, e quando vê, tu tá te sentindo como a polegarzinha ali, te sentindo aprisionada como a princesa. Aí, no caso lá do filme, é o pai que começa a explorar a imagem da princesa Kaguya. E hoje a gente estuda muito isso, né? Quais são as formas de aprisionamento lá em infâncias e mídia? Então, que toda essa questão de ser criança influencer, de ser criança coach, de ser... já dei o exemplo aqui, né? Dessa indústria de ser modelo, de vender fotos. O quanto são armadilhas para as crianças de hoje, são armadilhas psíquicas, que colocam as crianças e as jovens para lidarem com situações que elas ainda não estão prontas. Como as coloca em situação de vulnerabilidade para que esses ratos, essas topeiras, né, esses sapos venham e aprisionem as crianças e as meninas principalmente. Então, vou deixar esse filme lá, e a gente pode lá no grupo pensar em situações atuais e contemporâneas que abarcam essa questão, essa jornada de tanta exposição ali que a polegarzinha, de tanta violência que ela passou, e de como as meninas passam, e de quantas armadilhas tem para elas nessa questão da exposição e na adultização precoce, muito mais do que no tempo do Anderson. Certo? Eu fico por aqui, então. A gente conversa mais lá no grupo. Obrigada a todos que participaram e a quem vai assistir a gravação, então. Tchau, tchau.
Cadê? Vamos parar aqui a gravação, parar a gravação.